Denúncia anônima leva a polícia à quadrilha de roubo e furto de veículos. 4 indivíduos são detidos em desmanche de veículos no bairro Nova Rio Claro. Deve ser protocolado hoje no Ministério Público o abaixo-assinado contra a taxa de iluminação. Equipes e departamentos públicos recebem treinamento de brigada de incêndio. Paixão sem limites. Fã dos Beatles expõe coleção cheia de relíquias e história. E Paixão em Música também tem tudo a ver com a nossa reportagem especial de hoje sobre o Dia dos Namorados. O Rio Claro Notícias começa agora. Olá! O papel do cidadão tem sido decisivo em muitos casos em que a polícia tem sucesso contra a criminalidade. Uma denúncia levou a PM a um desmanche de veículos. Dos 4 indivíduos detidos na ocorrência, apenas um não tinha passagens. Policiais do Canil e Rocan chegaram até o local no bairro Nova Rio Claro após uma denúncia anônima. Chegamos no local, visualizamos 4 indivíduos em volta do veículo. Quando eles nos avistaram, eles tentaram se evadir. Daí, inclusive, um entrou dentro de uma residência, os outros 3 conseguimos abordar dentro do terreno. Sob posse dos indivíduos estava este Fiat Uno, produto de furto que estava sendo desmanchado. As peças deste carro aqui estavam sendo repassadas para este outro veículo aqui, um Monza, que de acordo com a polícia era utilizado pelos marginais para cometer outros crimes aqui na cidade de Rio Claro. A princípio, um deles disse que estava no local para fazer a compra, inclusive de um dos pneus, uma das rodas do veículo furtado já estava no carro do indivíduo que falou que foi lá para comprar a roda. No plantão, o proprietário do Fiat Uno furtado e que estava sendo desmanchado contou como tudo aconteceu. Saí para trabalhar por volta das 6h30, quando eram 7 e pouquinho eu já estava no serviço, trabalhando normal, eu estava no fundo da casa. Daí, em determinado momento, eu vim para frente que eu ia pegar uma máquina no carro, quando eu cheguei o carro não se encontrava mais lá. Os 4 homens ficaram presos e vão responder por desmanche e receptação de veículos. Olha, hoje tem quadro Eu Vi de novo no ar e vamos falar de um tema polêmico e que muita gente está reclamando: a iluminação pública. O morador entrou em contato com a TV Claré e mandou o protesto dele. O Henrique, que mora no bairro Mãe Preta, mandou pra gente o protocolo com a data de 2011, pedindo a instalação de um poste de iluminação pública. Veja que o prazo para que a solicitação seja atendida é de 30 dias. Porém, 4 anos depois, o poste ainda não chegou. A iluminação pública só chega até a metade do quarteirão. Mas neste mês, ao receber a conta de energia, estava lá constando na soma a nova taxa de iluminação, no valor de R$ 11. Iluminação que ele não tem. E na semana passada, um abaixo-assinado foi organizado no centro da cidade para compor um documento que será encaminhado à Justiça pedindo justamente a análise dessa cobrança. Cerca de 5.500 assinaturas. O abaixo-assinado contra a taxa de iluminação, que começou a ser cobrada junto às contas de energia elétrica, deve ser protocolado hoje no Ministério Público. O organizador do movimento explica o que está sendo pedido à Justiça. Nós entendemos, por exemplo, que não é justo o prefeito pretender arrecadar 10,5 milhões da população para um contrato de 1.800.000 na manutenção do parque e de iluminação da cidade. Outras cidades da região, como Limeira, Piracicaba, Santa Getúlio, absorveram esse custo. Por que Rio Claro tem que pagar? O prefeito do Altimare também falou sobre a cobrança. Ele explica que sem ela, pouco pode ser feito na cidade. Chega o trabalho de iluminação pública que nós vamos ter que fazer a sua manutenção. E não temos o dinheiro. A prefeitura, infelizmente, ela compra mal porque ela paga mal. Porque o dinheiro mal dá para fazer a folha de pagamento e para deixar o nome limpo para a gente buscar dinheiro de fora para a cidade de Rio Claro. O município de Rio Claro não tem dinheiro para investimento, 1 centavo. Mesmo que informalmente, a Câmara de Vereadores está discutindo o tema novamente. O vereador José Pereira, do PTB, votou a favor da criação da taxa, mas afirma que a proposta inicial era diferente. Se tiver que pagar, tudo bem, mas menos. Porque também a população não pode ficar no escuro. As praças, as ruas, o município tem que fazer. Não tem dinheiro, o povo vai pagar, sim, mas pagar o justo.
3,50, não 11, 15, 17. A partir do momento em que as assinaturas estiverem à disposição do Ministério Público, a expectativa é que a cobrança seja, ao menos, interrompida. Nós estamos apontando várias irregularidades jurídicas, caberá ao Ministério Público abrir uma ação civil, investigar o que nós estamos apontando. Atenção para as vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira em Rio Claro. Fiscal de prevenção de perdas, mecânico de veículos automotores a diesel, operador de processo de produção, supervisor de produção da indústria alimentícia, técnico de enfermagem, técnico eletrônico e vigilante. Os interessados devem comparecer na Avenida 3, número 536, no centro. Os documentos necessários para o atendimento no PAT são CPF, RG, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Olha agora, bate-papo político aqui com o doutor Antônio Carlos Gregato. Tudo bem, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Você está bem? Tudo bem. Falando de reforma política, se é que tem muita coisa para falar, né? Não tem Eu acho que não tem nada para falar de reforma política, porque tudo que foi proposto continua como estava. Na realidade, mandato, uma série de situações continuam como está. O que foi aprovado nessa ampla reforma política que estão discutindo é o fim da reeleição, que vai acontecer, e o novo tempo de mandato dos atuais, dos futuros prefeitos, governadores, presidente da República. Então, com o final da reeleição, vai se passar de 4 para 5 anos. Só. Essa é aumentar um pouquinho o mandato único. Pelo menos é o que se vê da reforma política. Você está falando tanto em reforma política, se sempre falou em reforma política, desde 1988 que se fala em reforma política, e ela na realidade continua o voto obrigatório, coligações continuam como está, o financiamento de campanha continua como está, certo? Coincidência de mandatos não vai aparecer, que seja uma só eleição para todos os cargos, não vai acontecer. Então, cada 2 anos continuam eleições municipais ou a nível governo, a nível geral, estadual e federal. Então, quer dizer, praticamente não aconteceu nada. Não muita vejo discussão, nada. Muito barulho para nada. Para nada, né? Entendi. Então, o que está acontecendo? Nós vamos ter uma mexida no próxima eleição de 2016. E essa precisa ser entendida. Caso de Rio Claro específico, o prefeito eleito em 2016, ele vai cumprir um mandato de 4 anos só, sem direito à reeleição. Os que foram eleitos pela primeira vez nessa legislatura terão direito a se candidatar para mais 4 anos. Terminado esses 4 anos, que vai até 2020, a eleição de 2020 ela será para 5 anos já, sem direito à reeleição. E o mesmo vai acontecer com a eleição geral de 2022, que ela terá 5 anos. Essa é a grande novidade da reforma política. Caso contrário, não vejo assim, no meu ponto de vista, que tenha acontecido uma ampla reforma política. Principalmente na questão do dinheiro, né? Esses financiamentos enormes, esse dinheiro todo que corre por trás de uma campanha, que acho que a população esperava uma mudança mais radical um pouquinho em cima disso. Né? A ideia era que fosse feito através do financiamento público, mas também não foi acolhido. Vai ser feito também. Você vai, ao invés de você investir no candidato, você vai investir no partido. O voto distrital, que foi tanto comentado, também não vai ter condições. Vai ser difícil. Imagine uma cidade pequenininha, com 2.000 habitantes, dividir a cidade com 9 vereadores e fazer 9 distritos e escolher um candidato. É difícil. Complicado. Então é muito difícil. Tem que ter bastante eleitores, uma comunidade grande. Talvez Rio Claro fosse ainda interessante, mas caso contrário, o voto distrital, como ele foi proposto, ele foi derrotado. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Rio Claro Notícias. Eu espero na próxima quinta-feira estar aqui novamente. A gente repete a dose. Até lá. No próximo bloco, funcionários recebem treinamento de brigada de incêndio e o gol da seleção brasileira no último amistoso antes da Copa América. Já já, no Rio Claro Notícias.